capítulo 5 de Marcos, a partir do 25. História muito conhecida, mas certamente Deus tem uma palavra para a sua igreja nesta noite. A cura de uma mulher enferma, um fluxo de sangue, negócio difícil. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que, encarecidamente, quando dobrarem os joelhos, ore pelo pastor Hugo. Ele está precisando de vossas orações, na recuperação. O pé um pouco infeccionado, muito infeccionado, melhor dizendo, mas Deus vai dar vitória ao servo do Senhor. Quero também pedir encarecidamente pelos novos convertidos, Jonathan Samuel, sua esposa, Tayane, o Ivan, pelo Vitor, deixa eu me lembrar mais, tem muitos outros, Solange. Orar também pelo departamento de ensino que está integrado também, nosso irmão Jaime, com alegria, está discipulando os novos convertidos. Deus, oreis por esse departamento, também pelo departamento de evangelismo, para nós ganharmos almas e para cuidar delas muito bem. Fizemos um trabalho de evangelismo ali, todo o campo de São José, ali na área do Zanelato, José Nitro. Foi impactante, meus irmãos. Pessoas aceitaram Jesus, pessoas sendo libertas, caindo no chão, Deus libertando, muita gente chorando. Entramos nos bares e as pessoas aceitando realmente o evangelho. Em cima lá dos apartamentos, eles acenavam com a mão e pediam a bênção, e nós, em nome de Jesus, pastor Oswaldo estava lá, e foi uma maravilha, uma experiência maravilhosa, e eu convido você para fazer parte desse batalhão, evangelizar, ganhar alma, orar pelas vidas, interceder pelas vidas carentes. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que diz, certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito na mão de vários médicos, e despedindo tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ia cada vez mais a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela, se tão somente tocar em suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam depois os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Porém ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Mateus capítulo 9 e o versículo 22, para concluir essa leitura em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 22. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Meus queridos, é uma história conhecida. Gente, muitas vezes, quantas vezes nós já ouvimos sobre a história desta mulher, mas eu nunca, jamais, eu vou me enfadar de ouvir a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, poderosa, mas penetrante do que espada alguma dos gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e vai até juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Paulo disse, fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu pelos pecadores, da qual eu sou o principal. Pedro
depois de ele ter ficado maravilhado com o que o Senhor fez, aleluia, ele disse: Senhor, afasta de mim, pois eu sou um pobre pecador. Glória a Deus, porque Deus, Ele faz coisas maravilhosas, fez e continua fazendo no nosso meio. E aqui é uma história de uma mulher que 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela estava desesperada, meus queridos. 12 anos, tudo que ela tinha, todos os seus recursos, ela tinha gastado, e ela estava em desespero, não via saída. Pois a mulher no seu ciclo menstrual, eu estava pesquisando, é entre 30 a 80 ml de sangue por mês. Mas aquela mulher, juntamente com o seu ciclo menstrual, ela tinha uma hemorragia, ela estava fraca, ela estava cansada. Eu vejo naquela mulher um milagre grande, só a mão de Deus para dar força para aquela mulher, para romper aquela multidão e chegar até Jesus Cristo. Pois 500 ml de soro, quando a pessoa está lá no hospital, o sorinho lá, ele tem cerca de 10 mil gotas de sangue. Em 4 horas, o nosso corpo absorve os 500 ml de gota ali, gotejando. É 42 gotas por minuto, 2.500 gotas por hora, gasta 4 horas. Quem sabe aquela mulher, não sei qual era a intensidade, mas com 12 anos, certamente aumentava aquela intensidade daquela hemorragia, daquele sangue, aquele fluxo de sangue. Tinha mês que era de mais, tinha mês que era de menos, mas era constante, 12 anos. Sangue é vida. Uma vez eu fui comprar um botijão de gás na bicicleta, e tinha 2 cachorrinhos dormindo assim, negócio, eu tinha uns 12, 13 anos, eu na bicicleta, estava amanhecendo o dia, e o sol estava assim, aí tinha um caminho lá, de areia lá, e eu não percebi que tinham passado uma cerca, mas antes de eu chegar até a cerca, eu fui lá como um adolescente travesso, né? Dei uma cipuada na cabeça do cachorro, coitadinho, estava dormindo, e o cachorro veio atrás e eu comecei a pedalar. Pedalei, quando chegou lá na cerca, lá eu bati e voltei, me rasguei todo, saiu sangue, eu disse: eita rapaz, e eu fui jogar, adolescente, pela manhã, deixei o botijão de gás em casa, e fui jogar. Meu amigo, me deu uma fraqueza, eu com 13 anos, e comia feito um trator, me deu uma fraqueza, escureceu a minha vista, com pouco sangue que eu tinha perdido. Imagina aquela mulher, 12 anos, sofrendo tudo isso. Mas põe aí, por favor, o versículo, meus queridos. 22, do capítulo 9. Deixa aí, isso. Eu vejo aqui, Jesus voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Nesse versículo aqui eu vejo 8 benefícios de Deus na vida daquela mulher. 8 benefícios de Deus a favor daquela mulher. E aquela mulher, ela tinha um projeto, ela tinha um propósito, ela tinha um alvo, ela tinha um plano, que era de ficar curada. Mas os seus recursos não foi suficiente para que ela resolvesse aquele problema. Talvez você nesta noite aqui tenha um projeto muito grande, e seus recursos, as suas forças talvez está se acabando,
o seu alvo você já está vendo muito distante, o seu projeto parece que não vai acontecer, mas fica tranquilo que Jesus está passando aqui, e se nesta noite nós tocarmos nele pela fé, o teu propósito, o teu projeto, o teu alvo, o teu planejamento que está no seu coração, vai dar certo em nome de Jesus. Pois existem projetos dentro de projetos, planos dentro de planos. A gente cria um plano, e dentro daquele plano a gente vê que parece que não vai dar certo, aí Deus nos inspira para fazer outro projeto dentro daquele projeto. Aquela mulher tinha isso, ela tinha um propósito, ela tinha um alvo, ela tinha um plano formado. Eu sou rica, eu tenho dinheiro, e eu vou gastar, eu vou investir para que eu tenha saúde. Era o propósito dela, era o plano dela. Mas o tempo foi passando, passou 1, passou 2, 5, 10, 12 anos, e o seu projeto não era realizado. Talvez você tenha um projeto que está demorando, aleluia, mas o Deus que faz milagre, Ele está aqui nesta noite. Vamos usar a fé, decrete a sua vitória em nome de Jesus. Aquela mulher, ela teve uma postura, e foi a postura dela, de fé, de confiança, de força. Ela extraiu força de onde não tinha mais, estava cansada, ela estava em desespero, mas somente, aleluia, um toque resolveu todo o problema daquela mulher. E o toque não veio de Deus, foi ela que tocou no Senhor. Se nós tocarmos com fé no Senhor, o milagre chega, a bênção vem. Imagine o Senhor tocando na nossa vida, e nesta noite o Senhor está interessado de dar um toque em você, de tocar na sua vida, tocar na tua mente e aliviar a dor do teu coração, porque Ele é um Deus de milagre, e Ele está aqui nesta noite em nome de Jesus. Aquela mulher, quantos doentes não tinha? Problemas, talvez mais difíceis ou menos difíceis, mas ela sabia o que estava passando. Ela sabia o tamanho da dificuldade que ela tinha, e ela teve a oportunidade. Talvez fosse a última oportunidade de sua vida, e ela abraçou. Quando a oportunidade chegar na tua vida, abraça. Aleluia, porque tem oportunidade da vida que só vem uma vez, aleluia. Às vezes, a gente muitas vezes somos insensatos. Deus nos dá a oportunidade e às vezes a gente não abraça. E quando vai passando, a gente fica esperando, a gente fica protelando, né? Por causa disso, a gente fica esperando, e às vezes a oportunidade nunca mais vem. Mas quando surgir a oportunidade que você tanto almeja, aproveita, abraça a oportunidade, porque talvez seja a primeira e a última. Pois aquela mulher, talvez ela colocou esse propósito no seu coração: é a minha oportunidade. Vai passando aqui, e é Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Olha, quando Isaías teve uma grande visão, no capítulo 6 de Isaías, ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu manto enchia todo o templo, e a terra enchia toda de sua glória. E eu dizia: ai Senhor, eu vou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros, porque os meus olhos viram a glória do Senhor, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pois Isaías, ele estava vendo anjos, serafins, cada um com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus rostos, aleluia, com 2 cobriam os seus pés. Mas ele disse que o anjo voou, olha só, um anjo voou, e foi lá no altar e retirou uma brasa viva com tenaz. Sabe o que significa a palavra, aleluia, tenaz? Ele pegou uma brasa viva
no altar, tenaz, com segurança, com firmeza, e tocou os lábios de Isaías, e foi purificado o pecado que havia em Isaías. E o Senhor disse: olha, foi purificado os teus pecados. Com o toque do Senhor, Ele tem brasas vivas, perseverante, com força para tocar nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele está determinado para tocar em nossas vidas. E os benefícios. E Jesus, voltando e se vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Os benefícios. Glória a Deus. Primeiro, voltando-se, Jesus se voltou-se para ela. Glória a Deus. Se chama anuência de Deus. É um termo jurídico que significa, é um acordo em uma das partes. Você vê em Salmos 40, esperei, olha só a anuência de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e me deu um novo cântico na minha boca. Aleluia. Ele tem um acordo com a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Aleluia. Quem busca, encontra. O Senhor tem um contrato com você, mas também nós devemos ter responsabilidade com esse contrato. Ele é fiel. Muitas vezes não somos, mas quando a gente ainda fomos infiéis com Ele, Ele permanece fiel. Quantos podem dizer amém? Jesus voltando-se, Jesus se inclina para o nosso clamor. Jesus voltando-se para aquela mulher, e Jesus disse, Jesus falou com ela. Jesus fala conosco. Você tem dúvida em alguma coisa? Na Bíblia tem resposta. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele fala com a sua igreja. Jesus, Ele é especialista de tirar dúvidas do homem, tirar medo, tirar desânimo, fraqueza, tristeza. Aleluia. Jesus é perfeito, e Ele quer te dar esta bênção na tua vida, mas tem que usar a fé, tem que romper as dificuldades como aquela mulher fez. Não é fácil. Glória ao nome de Jesus. Tem muita coisa que a gente diz de Jesus que o povo se aborrece. Se aborreceram com Jesus, imagina eu e você falando de Jesus. Não tenha medo. Não tenha vergonha de dizer que é crente, de falar do Evangelho, porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei diante do meu Pai que está nos céus. Nós somos embaixadores de Deus, do reino dos céus. Sabe o que é embaixador? O maior representante de um governo. Nós somos embaixadores de Sião. Uma certa vez trouxeram um paralítico, 4 homens, na maior sincronia, e desceram sobre o telhado. E quando ia descendo, Jesus disse: filho, perdoado te são os teus pecados. Aquilo aborreceu. Diz: quem é este que pode perdoar pecado? Jesus disse: só é para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Diz: levanta-te e anda. Aquele homem estava paralítico. Jesus podia, aleluia, Jesus podia primeiro curá-lo, mas Jesus primeiro disse: filho, perdoados te são os teus pecados. Jesus está interessado, esteve interessado na nossa vida, e está interessado pelas pessoas que estão no mundo, para perdoar pecados, para sarar primeiro a alma. Como é que está a nossa alma? Está ferida com alguma coisa?
O Deus que curou, o Jesus que curou aquela mulher, através da sua fé, do fluxo de sangue, Ele está aqui nesta noite para sarar as nossas feridas, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Jesus voltando-se, Jesus disse, e Jesus vendo-a. Jesus está vendo onde você está. Jesus conhece a sua história. Lembra a história de Davi? Que seus irmãos eram guerreiros altos, bonitos, e ele era um adolescente. Onde ele estava, por trás da malhada. Samuel, quando chegou na casa de Jessé, vendo seus irmãos, disse: certamente estou perante meu Deus, meu rei, meu Senhor. E o Senhor repreendeu: não atentes para a aparência do homem, porque eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração, aleluia. Mas ele estava por trás da malhada. Quem o Senhor queria ter escolhido? Se você está no anonimato, ninguém está te vendo, não se preocupa, Jesus está te vendo. Tem muita gente preocupada de postar coisa para o mundo, para a mídia, saber quem é Ele. O que interessa? O que importa tudo isso? Que lucro eu terei isso? O mundo todo me conhece, mas os céus não me conhecem. É melhor os céus, a gente viver aqui no anonimato. Ninguém nos conhece aqui nessa terra, mas o Senhor está nos vendo. E naquele dia, aleluia, os céus vai te conhecer e vai chamar você pelo nome, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus e com alaridos. Que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados e estaremos sempre com o Senhor nos ares. O mundo aqui não te conhece, mas os céus te conhecem. Você é reconhecido pelos céus, aleluia. Você, quando ora, quando clama, há uma movimentação no céu. Os anjos começam a descer a seu favor, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que o temem. Há anjos do Senhor ao teu lado, te protegendo, estando por você. Há um movimento por tua causa, nos céus por sua causa. Às vezes só uma oração, às vezes você nem ora, às vezes a lágrima só faz descer, mas o céu está movimentando a seu favor. Talvez em palavra você não sabe transmitir o tamanho da sua dor, mas as tuas lágrimas, quando caem, o Senhor sabe interpretar cada gota de tua lágrima em nome de Jesus. Aquela lágrima quente que desce dos momentos difíceis. Ah, Jesus, ninguém está me vendo, eu sou sozinha. Não, o Senhor está com você, Ele está te vendo. O Senhor está contigo. Na alegria ou na dor, o Senhor está com você. A luta é grande, mas o Senhor está com você. Aleluia, está te vendo lá por trás da malhada. E quando passaram todos os filhos de Jessé, acabaram esses mancebos? Não, falta um. Quem é um pequenininho, ruivinho? Um cretezinho lá que senta lá por trás do banco, ninguém vê. Ele é pequenininho, rapaz. Ele entra, parece que ninguém percebe ele. Mas Jesus disse: é esse que eu escolhi para fazer a minha vontade. É esse que eu escolhi. É esse que eu consagrei. Aí chamaram. Quando chegou lá, quando o bichinho pequenininho, adolescente, né? Ruivinho, magrinho. Aleluia. Disse: é este aí. É este mesmo, unge ele, porque eu escolhi para ser o maior rei de Israel. Um dia, meu filho Jesus, aleluia, vai descer à terra e ele vai ser chamado Jesus, filho de Davi, aleluia. É esse aí, levanta-te e unge-o. E Samuel levantou e ungiu. Glória ao nome de Jesus. Por trás da malhada, ninguém via. Tu és escolhido, tu lembra quem tu eras, tu lembra de onde saíste, foi o Senhor que te escolheu. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, diz o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Jesus te vê, meus queridos. Jesus te vê. Jesus te vê por trás da malhada.
Jesus está te observando, Ele te conhece, Ele sabe qual é a tua dor, Ele sabe muitas vezes o desespero, o teu recurso tem acabado talvez. Você tem dito: Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais força para caminhar, meus recursos espirituais acabaram. Mas nesta noite, aleluia, usa tua pequena fé e toca no Senhor nesta noite, que Ele está passando no nosso meio, Ele permanece no nosso meio, e toca pela fé, em nome de Jesus, que a bênção virá nesta noite. Não te desespera, tão somente persevera, 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 e acredita em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Filipe chegou para Natanael e disse: Natanael, disse, diga, temos achado aquele a quem ali os profetas dizem, Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Quando foi se aproximando, disseram, Natanael disse, aleluia, Jesus disse para Natanael: eis aí verdadeiramente um israelita, que não é falsidade. Aí Natanael disse: oh, glória a Deus, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aí disse: aleluia, mas antes eu tinha dito, só porque eu te vi debaixo de uma figueira. Aleluia. Tu crê? Coisas agora maiores diante verás, os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Jesus disse algo para Natanael, disse assim: antes que Filipe chegasse até a ti, olha só, na intimidade, foi na intimidade de Natanael, antes que Filipe chegasse até você, eu te vi, tu estando debaixo de uma figueira. Era algo muito íntimo, ao ponto dele se admirar e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus conhece a tua intimidade, Jesus conhece a sua vida, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos de tratar. Jesus conhece a tua sinceridade, Jesus conhece você, aleluia. Será que Jesus não percebia que aquela mulher do fluxo de sangue tinha todo aquele problemão? Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não sabia? Porque Jesus é onisciente. Jesus sabia que aquela mulher vinha cansada, mas Jesus estava esperando, vendo a sua atitude. Jesus conhece o nosso íntimo, Ele está esperando a nossa atitude nesta noite. Coloca um propósito no teu coração, aleluia, nesta noite. Não sei qual é o teu plano, qual é os teus planos, os teus projetos, o teu alvo, o teu propósito, mas nesta noite, usa a tua fé nesta noite, em nome de Jesus. Ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Usa a tua fé em nome de Jesus. Tu estás pedindo, começa a agradecer, usa a tua fé. Começa a agradecer em nome de Jesus pela bênção. Ah, mas faz todo tempo. Mas usa tua fé desta noite e tu começa a agradecer pela bênção na tua vida, em nome de Jesus. E Jesus, voltando-se, disse, vendo-a imediatamente, quer dizer, com pressa. Jesus, aleluia, Jesus imediatamente se voltou para aquela mulher. Jesus tem pressa para abençoar a tua igreja, a sua igreja, mas também Ele exige pressa para nós termos atitude e correr até a Ele. Lembra da família de Ló, em Sodoma e Gomorra? Os anjos disseram: sai, e eles estavam se demorando. E o Senhor disse: apressa-te para escapar pela tua vida. Porque tem momentos da nossa vida, meu irmão, que é no passo do gado, como Jacó disse a Esaú. Mas tem momento que tem certas determinadas coisas que Deus nos exige pressa. Pressa porque Jesus está voltando, a pressa. Vai lá, a pressa.
E os anjos foi necessário para eles escapar, pegar eles pela mão e tirar de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás. Certamente alguma coisa que ela estava com o coração ligado fez com que ela olhasse para trás. Não olha para trás, olha para frente em nome de Jesus, porque está escrito: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de herdar o reino dos céus. Olha para frente com pressa e não olha para trás em nome de Jesus. Quando Absalão, no segundo livro de Samuel, capítulo 15, quando Absalão, seu próprio filho, queria matar Davi, seu próprio filho, queria matar, e a agonia foi tão grande que eles com pressa escaparam também. Lembra o povo de Israel quando saiu do Egito para fazer a Páscoa? O Senhor disse: come apressadamente para praticar a Páscoa. Jesus, Ele está exigindo pressa para se voltar para Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. E desses 4 benefícios, voltando-se, disse e vendo-a imediatamente. Tem mais 4 aqui. Jesus restaurou daquela mulher 4 coisas. Jesus restaurou, olha, tem ânimo, filha. Restaurou o ânimo daquela mulher. Segundo, restaurou a paternidade dela quando chamou ela de filha. Restaurou a sua fé e restaurou o seu corpo. Glória a Jesus. Os discípulos, quando estavam no mar, que Jesus tinha ordenado para ela subir no barco e ir para o outro lado, Jesus disse: vai na frente que eu vou atrás. Jesus entrou no barco. Isso já na 4ª vigília da noite, já querendo amanhecer, Jesus veio andando sobre as águas. E os discípulos gritaram com medo, porque estava vendo algo extraordinário. E Jesus estava andando sobre o mar, e eles gritaram dizendo: é um fantasma. E Jesus disse: filho, tem bom ânimo, sou eu, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nesta noite, ao meio aos problemas, ao meio às dificuldades, talvez você está desanimado, mas eu te digo, você pode ter todo o sentimento, mas desanimado não. Levanta a cabeça em nome de Jesus. Jesus está com você nesta dificuldade. Somente persevera e tenha bom ânimo, porque coisa triste é um crente desanimado. Crente desanimado é muito feio, pastor Albuquerque. Mas tira esse desânimo do teu coração. Jesus quer te dar alegria, te anima, em nome de Jesus, porque 4 leprosos na porta de Samaria estavam desanimados. Se tem uma coisa que deixa a gente desanimado, se deixa a gente com raiva, triste, é fome. Fome não é doença não, mas tem gente aqui que fica porre quando está com fome. Dá dor de cabeça, fica tonto, mal-humorado. Até para raciocinar dá trabalho. Quando chega a hora de comer, se passar da hora, é uma agonia tremenda. Imagina aqueles leprosos. 4 leprosos na porta de Samaria. Eles já estavam excluídos do mundo social, por causa da sua lepra. Eram leprosos, eram homens imundos, e as lepras, meus queridos, ela ataca muito as extremidades. Imagina os pés daqueles homens ali. Eles colocaram um propósito: se a gente ficar aqui, vamos morrer. Vamos lá no arraial dos assírios. E aquela terra lá de Israel é muito pedregulho, muita pedra. Os pés inflamados. O pastor tem a gente vê um pé quebrado, a gente vê a dificuldade dele andando. Imagina aqueles leprosos caminhando, os pés inflamados, bem devagar, rapaz, desanimados, com fome, famintos. Glória a Deus. Mas de repente
eu vejo a ação de Deus lhe dando ânimo para ir em encontro à sua bênção, em nome de Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que o exército inimigo fez com que eles ouvissem um grande exército vindo ao seu encontro, um barulho muito grande, como se o exército estivesse indo em encontro a eles, mas não, eram 8 pezinhos de leprosos, pisando devagar, lentamente, aleluia, mas o Senhor começou a mover, começou a fazer um milagre, e começou Deus a agir. Aqueles homens correram, quando chegou lá, tinha alimento, aleluia, sabe por quê? Por causa da sua fé, da perseverança e da persistência, eles criaram ânimo, na força, deram força em meio ao seu desânimo. Jesus quer animar o seu coração, te anima em nome de Jesus, porque você é um obreiro valente, e Deus tem um chamado na tua vida. Você não pode ficar parado em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. A fé, tem momento que a nossa fé, mesmo crente, nós ouvimos a palavra, Deus restaurou o ânimo. E Deus estava restaurando daquela mulher, filha. A Bíblia diz aqui no versículo da leitura que eu fiz, nós fizemos, no versículo 33, 5:33. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele. E declarou toda a verdade. Sabe por que está escrito tudo isso aqui? Porque ela declarou toda a sua situação que ela tinha passado, e os discípulos ouviram. Conta a tua história para Jesus, rapaz. Às vezes a gente se abre com um amigo, às vezes as irmãs se abrem com uma amiga, e às vezes a gente não conta todos os problemas em detalhes para Jesus. Esta noite, quando chegar em casa, dobra os teus joelhos e conversa com Jesus como conversa o amigo. Conta toda a verdade a Ele. Conta o teu propósito, os teus planos, os teus projetos, e a dificuldade que você está tendo para esses projetos ser realizados. Conta em nome de Jesus, nos mínimos detalhes. Não, mas Jesus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. Quem é pai sabe. Meu menino, aquele pequenininho, o dia todo me chamando, pai, pai. Mesmo assim, às vezes me aborreço, mas eu gosto quando meus filhos me chamam. A gente é nordestino, chama de painho, né? Painho. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E Jesus estava restaurando a paternidade com aquela filha. Quando Jesus no Getsemane, ele falou uma expressão de dor, ele disse, Abba, Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. A palavra Abba é no aramaico, é uma expressão carinhosa de pai, papai, paizinho. Ele em agonia, Jesus disse, Abba, Pai. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, e Gálatas 4:6, diz que nós recebemos o Espírito por adoção, pelo qual clama, Abba, Pai. Conta a verdade ao teu pai, aleluia. Conta para ele toda a verdade. Restabelece a aliança que você tinha em algum tempo. Conta toda a verdade. Talvez ainda essa semana, em nome de Jesus, a tua bênção virá em nome de Jesus, aleluia. Tua bênção chega em nome de Jesus. Nós temos que ter atitudes como aquela mulher do fluxo de sangue ela teve. A Bíblia diz que ela tremia, ela temeu. Não tenha medo do Senhor, se joga dos braços do teu pai, aleluia. Chama ele de Abba.
Chama ele de paizinho querido, aleluia. Ele quer te dar um abraço de pai para filho. Às vezes a gente exige muita responsabilidade do pai, dos pais, responsabilidade de Deus como pai, mas nós temos também responsabilidade de filhos. Tenhamos responsabilidades de filhos para com o pai, se chama intimidade. Lembra dos filhos? Do filho pródigo, é uma parábola. Viu dos filhos rebeldes. O que saiu, pediu tudo e gastou, e o que ficou em casa também era rebelde. Depois do filho mais novo voltar, o que ficou em casa, que parecia que estava na casa, estava tudo bem, mas estava longe da comunhão, da intimidade com o pai. Foi logo esbravejar. Como é que pode? Estou aqui há tanto tempo, tu não me desse nada. E veio esse teu, olha, já não era mais irmão dele. Veio esse teu filho, gastou tudo, aleluia. Mas o pai disse: filho, o que é meu é teu, tu sempre esteve aqui, meu filho. Aleluia, tu estás na casa, aleluia, tu tem intimidade com o pai, conta toda a verdade a ele em nome de Jesus, aleluia. Talvez essa semana, talvez não, em nome de Jesus, essa semana, aleluia, tudo vai ser restaurado, mas procura a restauração da paternidade do pai contigo, em nome de Jesus, porque, aleluia, Jesus está voltando. A irmã Rose cantou um hino que fala da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso o livro de Apocalipse. Quando eu vejo Cristo glorificado, João, quando vê ele caiu como morto perante ele, e ele viu Cristo glorificado. Ele viu, aleluia, desatando os 7 selos, as 7 igrejas da Ásia. Ele viu as 7 trombetas, as 7 taças, os 3 últimos ais, as 2 testemunhas, a besta que subiu da terra e que subiu do mar. Tem uma parte da trombeta, quando ela toca, eu acho incrível essa parte, que diz: os acontecimentos que vai vir sobre a terra, não vai ser moleza, não vai ser fácil. Eu conheço crentes afastados que dizem: não, Jorge, eu não vou voltar agora, eu vou voltar na grande tribulação. Se tu não consegue servir a Deus agora, imagine na grande tribulação. Tem uma trombeta, eu não lembro, que quando for tocada pelo anjo, a Bíblia diz que haverá um grande terremoto, tão grande, que moverá as ilhas dos seus lugares. Aleluia. Mas só não vai passar por isso, aleluia, quem estiver com a sua paternidade restaurada com o Pai Celestial. Ó Filho de Deus, quantos são filhos de Deus aqui nesta noite? Levanta a mão em nome de Jesus. Então vamos restaurar a paternidade em nome de Jesus, porque Ele te chama de filho. Filho meu, filha, a tua fé te salvou. Aleluia, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaurou a sua fé. Vamos lá, músicos benditos de meu Pai, restaurou a fé dela. Quantas vezes nós precisamos restaurar a nossa fé? Quando Jesus diz assim, olha: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é de todo jeito que serve ao Senhor, viu? Não é de todo jeito, tem que ter renúncia. Evangelho é renúncia. Você tem uma responsabilidade, tome posse da sua responsabilidade. Você é filho, você não é bastardo, você é filho. Teu pai te chama para trabalhar, teu pai te chama para conservar essa aliança com Ele. Em nome de Jesus. Os discípulos precisaram. Quando disse assim, olha, se teu irmão pecar contra ti 7 vezes, perdoa ele 7 vezes. Aí disse, oh Senhor, aumenta a nossa fé. Aleluia. E por último, o Senhor restaurou o corpo daquela mulher, em nome de Jesus.
Quando disse imediatamente, a mulher disse, aleluia, ficou sã naquele momento, imediatamente. Fé, disse, mulher, a tua fé te salvou. Quantos creem que Jesus quer restaurar a sua vida aqui em nome de Jesus? Vamos cantar? Vamos cantar em nome de Jesus? Aleluia. Rompa as barreiras. Segue o propósito. Não desista do teu projeto. Não desista dos teus planos. Não perca o alvo. É difícil, há muita barreira para romper, há muita dificuldade. Talvez você se sinta fraquinho. Os teus recursos talvez acabaram, mas os recursos de Deus jamais acabarão. Aleluia. Você está aí de pé porque o Senhor tem te sustentado. Isso é um milagre. O milagre da vida Deus tem te dado. Glória a Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz.